Olá, meu nome é Renan Castro César, eu sou estudante de Medicina na Universidade Federal do Ceará e atualmente estou cursando o sexto semestre. Nessa aula eu vou trazer algumas informações para vocês sobre a tuberculose. Como os participantes do curso são de diferentes áreas acadêmicas, eu tentei trazer uma aula que englobe um pouco de todos os assuntos sobre a doença. Então vamos começar apresentando os tópicos. Na introdução eu vou falar algumas informações gerais da tuberculose, os seus aspectos epidemiológicos, a sua relevância para os dias atuais e alguns outros fatores. Eu vou falar um pouco também sobre a etiologia, a forma de transmissão, a diferença entre a tuberculose ativa e a tuberculose latente, sobre os períodos de transmissibilidade e os períodos de latência. Vou falar também sobre as populações de risco, a fisiopatologia da doença, seus sinais e sintomas, as formas de diagnóstico e, finalmente, os esquemas de tratamento. Bom, como a maioria já deve saber, a tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, porém, ela pode se manifestar em outros órgãos. Ela apresenta a forma ganglionar periférica, meningoencefálica, óssea, entre outros. A tuberculose pode ser causada por outras espécies do complexo Mycobacterium, como o Mycobacterium bovis, que está presente em bovinos e é transmitida aos humanos a partir do consumo de leite ou laticínios contaminados. Esse tipo de infecção é rara, então para a saúde pública a espécie mais relevante é o Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose apresenta uma maior predominância no sexo masculino, na população economicamente ativa, isso é, aquela que está na faixa dos 15 aos 54 anos de idade. A tuberculose pode ser dividida em dois tipos do ponto de vista da evolução da doença: primária e pós-primária. Na primária, ocorre a infecção e a doença progride a partir do foco primário, em geral, durante os dois primeiros anos da infecção. E também nós temos a tuberculose pós-primária, quando o indivíduo desenvolve a doença, sendo que ele já tinha uma imunidade desenvolvida, tanto pela vacina BCG ou por uma infecção natural. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esses dois tipos mais para frente na aula. Eu trouxe esse slide para a gente atentar para os fatores sociais relacionados à tuberculose. Por ser uma doença que determinadas condições de habitação ajudam na transmissão e pela demanda de acesso prolongado a unidades do sistema de saúde, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, comunidades afastadas e economicamente desfavorecidas são mais atingidas, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Ela é reconhecida como uma doença estigmatizada e negligenciada. E aqui eu trouxe esse dado do Sistema de Informações de Agravos de Notificação, que a incidência da doença no Brasil é 66,7% maior em municípios com piores índices econômicos se comparados com municípios de melhores índices econômicos. Alguns fatores epidemiológicos, né? O número da tuberculose no Brasil. Ela é o 11º país das Américas em número de casos. Em 2018, a incidência da tuberculose no Brasil a cada 100 mil habitantes foi de 34,8 casos e a mortalidade foi de 2,18. Em 2018, segundo dados da OMS, 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose e 1.300.000 pessoas faleceram. São números extremamente elevados, principalmente para uma doença infecciosa que apresenta tratamento estabelecido e é praticamente irremediável em todos os casos, o que mostra que realmente é uma doença negligenciada e precisa de mais atenção dos países que ela está mais presente. Ela é a 10ª principal causa de morte no mundo em números absolutos e a segunda maior causa infecciosa de óbitos no mundo, só perdendo para infecções respiratórias do trato inferior. Esses números refletem a necessidade da busca ativa de casos, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento pelas populações afetadas. Agora, saindo da introdução da tuberculose, vou falar um pouco sobre a etiologia. O Mycobacterium tuberculosis é um parasita intracelular obrigatório aeróbio, ou seja, é um organismo que só consegue se reproduzir e manter seu metabolismo quando dentro de células de outros organismos, e no caso desse bacilo, essa célula é um macrófago. E para realizar todas essas atividades, esses bacilos necessitam de altas taxas de oxigênio. São bacilos álcool-ácido resistentes, apresentando grande conteúdo de lipídios complexos. Além disso, eles têm uma reprodução extremamente lenta,
De modo comparativo, a bactéria Escherichia coli se divide a cada 20 minutos, enquanto o Mycobacterium tuberculosis se divide em cerca de 15 a 20 horas. Bom, essa imagem mostra microscopicamente o bacilo, que está curado pela técnica Ziehl-Neelsen, que está indicado pelas setas. Tem forma delgada, ligeiramente encurvado e possui de 1 a 4 micra de comprimento. Aqui eu trouxe detalhe macroscópico das colônias do bacilo. Elas apresentam esse aspecto rugoso, granular e não pigmentado. Agora, na tuberculose, é importante sabermos como ela é disseminada de um indivíduo para o outro, justamente para agirmos de modo a evitar a cadeia de transmissão. O bacilo é transmitido pelo indivíduo com a forma ativa da doença, na sua forma pulmonar ou laríngea, pela fala, pela tosse ou pelo espirro, sendo os bacilos dispersos como aerossóis. Os bacilos que se depositam em superfícies como os copos, roupas ou outros objetos dificilmente vão se dispersar em aerossóis, o que faz com que não desempenhem um papel importante na transmissão da doença. Existem outros meios de infecção, como pelo consumo de leite contaminado não pasteurizado, como eu já comentei anteriormente, pela inoculação direta do bacilo e pela via transplacentária. No entanto, são eventos raros que não denotam tanta importância do ponto de vista sanitário. É importante lembrarmos que os indivíduos podem tanto ter a tuberculose ativa quanto a tuberculose latente. A diferença entre eles é que aqueles que têm a tuberculose ativa manifestam a doença e podem transmiti-la se na forma laríngea ou pulmonar, pois dessa forma, ao tossir ou falar ou espirrar, a pessoa elimina o bacilo em aerossóis. A maioria dos infectados pelo bacilo resistem à infecção, se a carga bacilar recebida for pequena. O organismo é capaz de destruir os bacilos antes de acarretar resposta imune ou causar alguma lesão. Se o bacilo ativar a resposta imunológica do indivíduo, ele pode ficar encapsulado em estado latente e conceder ao hospedeiro uma imunidade parcial. A tuberculose latente pode progredir para uma tuberculose ativa, mas depende de múltiplos fatores, como a virulência e a patogenia do bacilo e também ao ambiente que essa pessoa está exposta. Se ela continua em contato com a fonte infectante, a chance de ter a forma ativa é bem maior. A transmissibilidade da tuberculose é relativamente alta. O indivíduo com a forma ativa da doença e com baciloscopia positiva, num período de 1 ano, transmite a doença para 10 a 15 pessoas. Uma alternativa de interromper a cadeia de transmissão é através da identificação de indivíduos sintomáticos respiratórios, que são aqueles que têm tosse que se estende por mais de 3 semanas e são potencialmente um foco de infecção para a comunidade. Essa alternativa é denominada de busca ativa. O paciente que é identificado e diagnosticado, ele deve ser tratado e assim ele evita a transmissão da doença na comunidade. A tuberculose é transmissível enquanto o indivíduo estiver eliminando os bacilos. Após iniciar o tratamento e seguido da forma correta, a carga bacilar tende a diminuir e a partir do 15º dia de tratamento, a capacidade de transmissão do paciente se torna insignificante. No entanto, é muito importante lembrar que isso não significa cura. O tratamento da tuberculose é longo e é muito importante que o paciente siga da forma correta para evitar uma recidiva. As crianças que apresentam tuberculose pulmonar normalmente têm baciloscopia negativa, o que confere pouca importância na transmissão da doença. Porém, uma criança com a doença indica que ela está ou teve contato com um familiar ou algum indivíduo que apresente a forma ativa e provavelmente com baciloscopia positiva, cabendo então a investigação dos contatos pelo sistema de saúde para interromper a cadeia de transmissão. Sabendo dos mecanismos de transmissão, podemos apontar as populações com maior risco de contrair a infecção. Nós temos os tabagistas e etilistas, os usuários de drogas injetáveis, os profissionais da saúde, a população privada de liberdade,
a população idosa, a população vivendo com HIV e AIDS, a população indígena e as pessoas em situação de rua. A primeira população de risco que a gente vai tentar nessa aula são as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Por consequência da característica de imunossupressão do HIV, essa população fica à mercê de uma série de infecções de diferentes etiologias. Uma dessas infecções é a tuberculose. Além de terem 28 vezes mais chances de contrair TB do que um indivíduo saudável, a tuberculose representa a principal causa de morte nessas pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, 22% das pessoas diagnosticadas com a coinfecção tuberculose HIV foram a óbito. Exatamente por essa razão que sempre que uma pessoa é diagnosticada com HIV, obrigatoriamente deve ser realizado o exame de tuberculose. Outra população de risco são os privados de liberdade. O Brasil tem um histórico de prisões precárias e superlotadas, tendo uma média de ocupação de 167% nacionalmente. O estado com a maior taxa de ocupação é Pernambuco, com 240%. Esses ambientes fechados e superlotados, com indivíduos convivendo o tempo todo na mesma localidade, muitas vezes com condições sanitárias inadequadas, é um ambiente extremamente propício para a disseminação da tuberculose e de outras doenças. Por essa razão, a taxa média de incidência de tuberculose nos presídios brasileiros é tão alta se comparada à média nacional. 980 casos a cada 100 mil para privados de liberdade, enquanto que a média nacional é de 34,8 casos a cada 100 mil habitantes, o que representa um número 28 vezes maior. A última população de risco que vamos abordar mais detalhadamente é a das pessoas em situação de rua, que apresentam a maior chance de contrair essa doença. É uma chance 44 vezes maior que a de um indivíduo que não se encontra nessa condição de vulnerabilidade. Todos esses dados mostram o status da tuberculose como uma doença negligenciada, que atinge populações vulneráveis e estigmatizadas, e demanda uma atenção mais ativa do sistema de saúde para garantir o acesso universal.